Meu nome é Emílio Volz, sou CEO do Grupo St. Joseph e tenho uma imensa alegria de estar hoje aqui nesse podcast, compartilhando com vocês produtos novos e revolucionários que o nosso grupo tem desenvolvido. Tenho o prazer de contar com a presença do Dr. Sonilton Campos, advogado brasileiro, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com vasta experiência no mercado e também com pós-graduação na Universidade de Miami na área de tributos internacionais. Está também conosco João Pedro Volz, que é o COO do nosso grupo, advogado, formado aqui na Universidade de Miami, com pós-graduação também na mesma universidade na área de direito internacional e que tem mais de 10 anos de experiência na área de planejamento fiscal, tributário, com grandes famílias da América Latina e grandes grupos. O intuito é trazer para vocês coisas novas, revolucionárias, que a gente conseguiu desenvolver através do nosso departamento jurídico em relação a produtos aplicáveis para a América Latina. Vocês sabem, fazendo um pouquinho de memória, em 2023, a Lei 14.754/2023 acabou com as grandes vantagens que as companhias offshore tinham até então, sendo essas vantagens o diferimento tributário, sigilo, privacidade, a ausência de burocracia na parte sucessória e também afastamento do imposto na parte sucessória. A partir de então, todas essas vantagens que todas as pessoas que detinham com as offshore desapareceram. Nós tivemos a felicidade de, através da nossa pesquisa, da nova tecnologia, da tecnologia digital, desenvolver um produto que nós batizamos de TDO, Tokenized Digital Offshore. A offshore digital, offshore do futuro, offshore da nuvem, conseguiu manter todas aquelas vantagens e características que tinham as offshores até então, até o 2023. Dessa maneira, eu acho que criamos uma alternativa muito interessante e nós temos a felicidade de contar com 2 arquitetos dessa nova offshore ou dessa offshore digital. João Pedro trabalhando na parte jurídica, na parte do trust, e Sonilton trabalhando na parte do que se refere à legislação fiscal brasileira. Mas o mundo de hoje é um mundo totalmente diferente. Do alto dos meus 69 anos, às vezes a gente fica pensando o que é asset tokenization, tokens, todas essas coisas que são modernismos. E eu gostaria, nesse momento, de perguntar para o João Pedro que ele me desse uma introdução o que ele entende, o que é o asset tokenization, que é uma coisa tão comum, tão em voga hoje, e para nós, às vezes, fica uma coisa meio que a gente não tem ideia de onde vem e de onde procede. Não, perfeito, e obrigado pela pergunta e muito obrigado pela introdução. Para começar a falar, então, brevemente sobre tokenização de ativos, é importante que a gente entenda um pouco o core do conceito para que realmente entendam o que é um TDO. Tokenização não é um conceito novo no mercado, né? A tecnologia de blockchain, que é a fundação da tokenização, já está aqui há 20 anos. Esse mercado de tokenização de ativos já existe há mais de 10 anos. Então, existem tokenizações acontecendo a nível pessoal e tokenizadoras já há 10 anos. O que é a base da tokenização? A tokenização acontece quando você tem um contrato digital que é criptografado através de um hash, e que esse hash é registrado num blockchain, contabilizado num blockchain. Né? Muitas pessoas não entendem o conceito da blockchain, mas blockchain nada mais é do que um novo método contábil usando programação. Então, o token em si, a tokenização de ativos, nada mais é do que você pegar o título ou o contrato dando direito sobre esse ativo, deixando esse contrato de uma forma digital, criptografada, e registrando esse contrato criptografado dentro de um blockchain. Tá? Então, esse é o conceito básico do que é a tokenização de ativos. Ok.
O que nós fazemos diferente e como foi o desenvolvimento até a chegada da TDO para o grupo? O que o Grupo St. Joseph faz diferente, João Pedro? Bom, falando um pouco sobre como a St. Joseph está entrando nesse mercado de tokenização, a tokenização, como eu falei, existe há mais de 10 anos. Então, não é algo novo no mercado, mas é algo que é pouco utilizado, né? E surpreendentemente pouco utilizado, dado o benefício oferecido pela própria tecnologia. A tokenização, nesses últimos 10 anos, tem sido feito por duas grandes categorias de pessoas. Autotokenizadores. Autotokenizadores são pessoas que são titulares de um ativo ou de uma empresa, né? Você vê muito, eu sou dono da empresa tal, eu quero vender ações dessa minha empresa, eu quero vender direitos sobre algumas participações da minha empresa, então eu vou tokenizar esses direitos e permitir que a pessoa compre e vende os tokens. Isso nunca ficou muito popular, por quê? Porque você acaba tendo uma solução que é inferior à que já era existente no mercado, que é, se eu vou ser sócio de uma empresa, por que eu não estou aparecendo como acionista da própria empresa? Então, é algo que para o mercado fez pouco sentido nesse aspecto. A segunda forma de tokenização que tem acontecido nos últimos 10 anos é uma tokenização mais séria, feita por custodiantes, mas muitas vezes pelo mercado jurídico, pela legislação sobre tokenização não ter sido tão forte nos últimos tempos, muitos dessas tokenizadoras estavam operando sem direitos, sem controle, sem legislação. Eles estavam unregulated, né? E isso acaba dando para o cliente um risco. Muitos deles estavam na Ásia. Entendo para um cliente brasileiro ou para um cliente da América Latina dizer, não, eu vou colocar os direitos do meu imóvel, da minha casa, da minha empresa dentro da custódia de uma empresa, de uma jurisdição que eu não conheço, regida por uma lei que eu não conheço, com proteções dúbias, né? Porque a própria lei talvez não reconheçam esses acordos. Então, não tem sido tão popular por causa disso, né? Existem métodos mais seguros de fazer isso. Hoje em dia, a St. Joseph está oferecendo algo novo e diferente. Através da nossa licença de Trust Company, e a custódia é feita pela nossa licença, a custódia é permitida por nossa licença de Trust Company, nós estamos conseguindo, baixo lei de South Dakota, Estados Unidos, fazer a custódia. Uma custódia que é feita por uma entidade que não só é regulada pela divisão de bancos, mas auditada regularmente, né? Que cumpre com todos os requerimentos que o governo americano tem para instituições financeiras que são reguladas. Então, somos uma instituição financeira não depositária. Então, é uma jurisdição séria e uma lei conhecida. E os contratos que estão dando direito ao ativo, que estão sendo tokenizados, os contratos que estão sendo digitalizados e registrados no blockchain, também são regidos por lei americanas, dando garantia para o cliente que realmente, se der algo de errado ou tiver algum problema, ele tem para onde decorrer e contra quem decorrer. João Pedro, se eu puder te fazer uma pergunta adicional. Eu vi Advent Prime, né? A Advent Prime é a nossa nova empresa do Grupo St. Joseph. Qual é o vínculo da Advent Prime com a tokenização, com blockchain? Gostaria até que você descrevesse um pouquinho para que a gente pudesse ter uma ideia mais clara. Tá, então, na prática, vou entrar um pouco na prática do que é a tokenização. Na prática, a tokenização através da St. Joseph. A tokenização através da St. Joseph envolve duas mãos, né? Como eu falei antes, a primeira é a custódia da nossa companhia de trust, licenciada e auditada em South Dakota. Estamos passando por uma auditoria agora, então estamos indo bem, mas estamos auditados regularmente pela divisão de bancos. E o outro lado é o braço tecnológico, né? Que hoje o Grupo St. Joseph tem um novo braço chamado Advent Prime, uma empresa que faz toda essa parte de criptografia de dados e registro em blockchain. Então, hoje a gente tem uma empresa de tecnologia trabalhando mãos em mãos com o custodiante para conseguir cumprir com esses requerimentos que a gente está falando agora. Então, a Advent Prime, para se dizer, é o nosso braço tecnológico, é o dono da nossa tecnologia proprietária e é quem realmente está fazendo toda essa parte de registrar dentro do blockchain essas informações e esses dados. Como que é o nosso parâmetro, qual é o nosso sistema de tokenização do lado jurídico? Então, falando um pouco do lado jurídico brasileiro, porque daí onde você vai ver como a St. Joseph Trust Company e a Advent Prime se conectam. Então, a nossa tokenização acontece a 3 níveis. Né? O primeiro nível a gente chama de account token. O account token nada mais é do que o acordo que um indivíduo tem com a própria Advent Prime.
onde ela diz: eu gostaria de tokenizar os valores, tokenizar os nossos contratos e ter um pouco mais de sigilo. Essa tokenização acontece através do acordo do próprio cliente com a Advent Prime e após a Advent Prime fazer um processo de Know Your Client, Know Your Customer, Anti-Money Laundering, então todo um processo de compliance largo no cliente para conseguir emitir, largo não é demorado, mas é extensivo a pesquisa que a gente faz, para conseguir emitir esse token que representa esse cliente. O segundo nível é o que eu acho o nível mais importante, é o nível chamado DFA, Digital Financial Arrangement, o arranjo financeiro digital. O DFA é o acordo entre o detentor do account token com a trust company, dizendo: eu vou fazer um acordo ou de custódia, ou de trust, ou de escrow, e com esses 3 acordos, ou um desses 3 acordos, chamado DFA digitalizados, eu vou deixar que vocês detenham meus ativos baixo certos termos e condições. Então esse é o acordo que de fato está sendo tokenizado, regindo o ativo. E o terceiro nível, não menos importante, é o que a gente chama do Asset Token, que é a tokenização, é um acordo entre a St. Joseph Trust Company e a própria Advent Prime para registrar os valores e manter um ledger dos valores desses ativos diretamente num blockchain. Então a nossa tokenização acontece em 3 níveis, no Account Token, no DFA e no Asset Token. Aproveitando que a gente tem a vantagem de ter um especialista em tributação Brasil e internacional, a gente falou e eu comentei que o que ampara o fato de eu poder dizer que a TDO, que o João Pedro vai descrever, que é a Tokenized Digital Offshore, mantém o diferimento fiscal, Sonildo? Maravilha. Bom, o que a gente gosta de dizer é sempre, o operador do direito, né, como todos nós, o paraíso para a gente é a segurança jurídica. Tá? E como o João Pedro comentou em relação à estrutura digital e tecnológica, em que se operavam em mercados pouco regulados, mercados marginais, vamos colocar dessa forma, e a St. Joseph está trazendo a segurança da estrutura e do componente tecnológico, a legislação brasileira, tá, trouxe a gente para isso que eu chamo do paraíso da segurança jurídica. Então, quando a Lei 14.754 foi editada, em 2023, né, houve uma segregação de ativos que receberiam tratamentos diferentes. Tá? Então, a Receita Federal, junto com o Congresso, novamente uma iniciativa legislativa, mas amparada pelos técnicos da Receita Federal, eles entenderam que eles deveriam classificar ativos detidos por pessoa física em algumas categorias, dentre elas a mais ampla, que seria das aplicações financeiras. Né? E, novamente, olhando para o nosso mundo contemporâneo, né, ficou uma certa lacuna, né, nesse momento, do que fazer com o mundo digital, com as aplicações financeiras, com os ativos digitais, né, como isso seria tratado. Né? E, provavelmente, identificando isso no momento da regulação da lei, aí a Receita Federal, já por meio de uma instrução normativa, regulamenta expressamente e classifica tanto os ativos digitais quanto os arranjos financeiros relacionados a ativos digitais com aplicações financeiras. Tá? E arranjos financeiros relacionados a ativos digitais que representem aplicações financeiras no exterior, tá? No final das contas, acaba sendo uma definição que ela, ao mesmo tempo, ampla, que é uma intenção razoável do regulador, que é tentar abarcar a maior quantidade de hipóteses possíveis. Mas, ao ser ampla e não ser restritiva, que seria o antônimo, ela traz para a gente um arcabouço favorável para você poder definir, dentro daquela especificidade genérica, que é o que a IN trouxe, o que seria aquele ativo que poderia representar um arranjo financeiro que represente uma aplicação financeira do exterior, que no final do dia seria lido como uma aplicação financeira detida por uma pessoa física, cujo tratamento também é explícito na regulamentação, que é de que a tributação só incide no momento da realização do lucro. Então, no final das contas, com toda essa volta que a legislação fez e que a instituição normativa tentou regulamentar, para tentar abarcar a maior quantidade de ativos possíveis, o mundo digital, que é um mundo incerto, é um mundo novo, como bem colocou o João Pedro, eles tiveram que colocar uma definição genérica. E é nessa definição genérica mais existente, e isso é importante colocar, nós não estamos falando aqui de lacuna, de brecha, de falta de regulamentação, pelo contrário, toda essa estrutura é calcada na letra expressa da lei e da regulamentação da Receita Federal. Dentro desse arcabouço que foi definido, a St. Joseph vem com essa solução de criar o TDO, amparado com o Account Token e o DFA, que criam justamente esse arranjo financeiro digital,
que a Receita Federal já definiu que tem um tratamento específico de aplicação financeira que difere o imposto no final do dia, visto que ele só é pago no momento da realização. Basicamente, é isso tudo. Muito obrigado, muito clara a tua explicação. Eu queria pedir, João Pedro tem um grande poder de síntese. João Pedro, então, me define o que é o TDO, a Tokenized Digital Offshore, que a gente está hoje apresentando ao nosso grande público. Tendo, então, indo para o espírito, né, da derivada, né, para o que a gente está tentando chegar o produto final, tendo explorado já a tokenização, tendo explorado já como que o nosso sistema de tokenização funciona e como que o Brasil vê isso, o produto mesmo se chama TDO. E por que TDO? Por que estamos chamando TDO Offshore Digital? Porque ele ocupa muito do mesmo espaço que ocupava a antiga PIC, a antiga offshore, que é aquele espaço onde todo o nosso cliente, o cliente padrão e qualquer um que trabalha em direito internacional, especialmente com o público brasileiro, vai conhecer esse perfil. Eram pessoas que queriam ter seu imóvel ou parte do seu patrimônio, resguardar parte do seu patrimônio no exterior, e faziam isso através de estruturas offshore simples, né? Tinham sua BVI, sua Panamenha, sua empresa de neve, sua empresa do Uruguai, que seja, mas para deter os seus ativos e mantê-las fora. E que até hoje tinham esse diferimento. O TDO não é uma offshore, ele não é uma pessoa jurídica. É um arranjo contratual, mas ele cumpre com muito do que ele cumpre com o mesmo objetivo da antiga offshore e oferece mais benefícios do que a antiga offshore oferecia. Então, hoje ele mantém todo o deferimento tributário, a proteção do ativo em si contra complexidades sucessórias e tributárias, e permite uma privacidade, ou o que eu, na verdade, acredito é a maior privacidade disponível hoje no mercado. É uma privacidade que existe não só porque a estrutura está criptografada num blockchain, que só se consegue ser visto tendo a chave, né, que o próprio cliente tem, mas também porque isso é um mercado, é uma área jurídica onde governos ainda não começaram a criar regulações pesadas. Então, não tem intercâmbio de informação, não tem requerimento de contabilidade, não tem nada desses formulários requeridos por as offshores existentes antes, as offshores antigas. Isso, então, é o único do que está sendo oferecido pela TDO. Ok. Quando um cliente detinha uma offshore antigamente, ele usava geralmente, uma das finalidades era ter uma conta em banco, ter investimentos e muitas vezes deter alguma propriedade, alguma coisa. Como é que funciona isso com a TDO, com a Tokenized Digital Offshore? A TDO, boa pergunta. A TDO tem uma operação um pouco diferente da antiga offshore. A TDO é o que eu chamo, ou que é comum no mercado chamar, de uma estrutura híbrida. Quer dizer que para uma jurisdição ele tem uma categoria, uma característica, e para outra ela tem outra. Então, para o Brasil, como o Sonilton bem colocou, ela é um token. Ela é um token que tem o mesmo tratamento que uma aplicação financeira detida pela pessoa física. Ele tem esse diferimento. Para os Estados Unidos, que não tem o mesmo tratamento que o Brasil sobre esse tipo de estrutura, ela continua sendo um acordo de custódia, um acordo de trust ou um acordo de escrow, tratado como um desses três acordos. Então, no momento prático, olhando praticamente, eu quero abrir uma conta de investimentos no meu banco favorito, né? Eu quero abrir na XP, na BTG Pactual, que seja, no Safra, uma conta dessa estrutura, o que o banco vai ver vai ser um trust ou uma custódia de uma empresa. E ele vai abrir a conta ou do trust ou da empresa que está custodiada pelo acordo. Mas, ao mesmo tempo, para o Brasil vai estar vendo, não, isso é um token, isso é um arranjo financeiro digital. E é assim que funciona a operativa. Isso não vai ser algo que vai assustar o banco não está abrindo a conta de um token, que seria difícil do banco identificar o que o token é para o compliance deles. O banco vai estar vendo um instrumento que, por todas as suas inovações sobre ser digital e sobre novos termos, cumpre com todos os requerimentos de ser um trust, tratado como um trust e regido pela lei dos Estados Unidos ou uma custódia de uma empresa regida pela lei dos Estados Unidos. Então, eu poderia resumir, vocês que são os donos do conhecimento nessa área, dizendo que
a St. Joseph conseguiu unir, e o que nos torna diferente o mundo do blockchain para uma companhia de trust, auditada, supervisada, regida pelas leis americanas, e essa união híbrida, como você bem colocou, deu origem ao que a gente chama de TDO, ou Tokenized Digital Offshore. Estou certo na minha asseveração? Muito correto. Muito correto. Eu queria complementar, Emílio, inclusive o seguinte, que é interessante a dinâmica desse produto, vamos dizer assim, porque ele não é uma criação, uma invenção que vai trazer problemas de compliance, problemas de compreensão para contrapartes, né, e ter que buscar interpretações. Ele surge de uma construção legislativa que foi feita no Brasil a partir de conceitos já existentes. Então a gente não precisa cogitar, entendeu, ou hesitar em adotar essa estrutura, porque não se sabe bem o tratamento, não se entende como vai ser lido. Não. A explicação é clara, isso recebe o tratamento de uma aplicação financeira, algo que todos os bancos, todos os intermediários, custodiantes, agentes de câmbio, Banco Central, Receita Federal, todos os agentes importantes desse cenário sabem como tratar uma aplicação financeira. A diferença é o seguinte, o Brasil não podia fechar os olhos para o mundo e não dar tratamento aos ativos digitais. Então, ele enquadrou na caixinha das aplicações financeiras. Quanto que bem. Então, tratemos facilmente como uma aplicação financeira. É um produto de alta complexidade técnica e jurídica, mas de muito fácil aceitabilidade. Eu acho que todos nós estamos de acordo com que é uma coisa nova, revolucionária, uma coisa que veio para ficar. É a offshore do futuro, a offshore digital, a offshore da nuvem, como alguns colocam. E eu gostaria, João Pedro, que você discorresse sobre um assunto que me parece muito interessante também, que é um outro produto nosso que é novo e também diferente do que existe aí, que se chama Novo Token. Se você pudesse nos dar uma ideia, claro, eu agradeceria. O Novo Token é basicamente esse mesmo conceito da TDO. Então, onde a gente visualizou a TDO para ser uma estrutura mais simplificada, quer dizer, uma estrutura padrão que pode ser implementada de uma forma direta e rápida para conseguir ter um objetivo direto, o mesmo objetivo que a pessoa tinha com a offshore antiga, né, de ter uma conta, de ter uma empresa, fazer detenção de um imóvel, um summer home, um second home, mesmo um imóvel de aluguel. Estruturas mais simples e normais que se vê no mercado. O Novo Token, ele é a expansão do conceito da tokenização do ativo para abranger casos específicos e talvez casos mais difíceis. Casos que pode ser deter participações de fundo, deter obras, não só obra de arte, mas estou falando prédio em construção, ou fazer um planejamento internacional. Imobiliário também. Desenvolvimento imobiliário. Planejamentos mais complexos, então, pessoas que estão vindo para os Estados Unidos ou migrando de jurisdição e querem ter uma proteção mais alta, uma facilidade na declaração de como vão entrar esses ativos na declaração do Brasil. Então, o Novo Token, ele não é mais um produto caixinha, é um produto que é tailor-made para cumprir com o requerimento de cada cliente, usando esse mesmo panorama de tokenização que a St. Joseph desenvolveu com a Advent Prime, mas sendo mais aberto para a necessidade específica do cliente, né? Temos alguns já casos que clientes estão tokenizando acordos de empréstimos mútuos, estão tokenizando direitos imobiliários ou participações. Então, isso já sai um pouco daquela caixinha do TDO mais simples e entra um pouco no, bom, mas eu preciso de algo mais único, algo um pouco diferente, como que a tokenização pode funcionar para mim, e a gente pode fazer essa exploração. Que bom, eu acho que é um novo horizonte, sempre fazendo uma ressalva, né? Que no caso específico a gente tem que analisar caso a caso para respeitar todas as leis que incidem sobre esse tipo de relacionamento. Sim. E pode haver lei diferente dependendo do país. Claro, né? E daí vem eu até queria mencionar uma complexidade do produto e da área. Não a complexidade, quando eu digo complexidade é problema nosso, não seu, né? Quando a gente chega ao cliente, a coisa já está mais simples, já está mastigada, mas na complexidade jurídica nós estamos falando sobre múltiplas jurisdições tratando um contrato sobre direitos de um ativo que já existem regras em cada jurisdição e essas regras são diferentes. Mas é muito importante dizer que a nossa evolução nesse produto não é o que muitos temem, né? Não é um securities offering.
Eu não estou inventando um ativo para fazer um mercado privado de venda desse ativo internamente, não dizendo que no futuro, com as licenças corretas, a gente não entrará nesse rumo, mas por agora não é isso. Os tokens que a gente está emitindo são o que a gente chama de identity tokens. Eles servem para identificar a pessoa, identificar os acordos que essa pessoa tem e os relacionamentos que a pessoa tem. Mas eles não são tokens que são utilizados para compra e venda dos ativos que são os underlying assets no momento. Isso porque a complexidade para conseguir fazer isso é muito maior e a exploração para conseguir chegar nesse ponto vai envolver algumas outras licenças que a gente ainda está explorando. Mas por agora não, a gente não está falando de security tokens e securitization of assets. Nós estamos falando sobre identity tokens e criar essa nova estrutura dentro da lei brasileira que dá essa proteção adicional e essa privacidade adicional. Muito obrigado, ficou muito claro. Eu gostaria agora, já que estou com 2 experts na área tributária e agora na nova área digital de tokens e tokenização, surgiram algumas perguntas que eu gostaria de fazer a vocês, se estiverem de acordo, até para que respondessem elas de algumas pessoas que nos indagaram a respeito. A primeira delas é: a TDO é uma empresa no exterior? Preciso abrir uma empresa para deter o token? Posso responder a primeira? Claro. O TDO não é uma empresa. Como foi dito antes, a TDO é um acordo, é um contrato, são relacionamentos contratuais. Como trust, para quem conhece um pouco de trust não é uma empresa, ele é um contrato e uma relação contratual sobre a gestão de ativos. A TDO é a mesma coisa, cumpre com isso. Obviamente, um desses contratos que se chamam de IFA pode ser regido para a administração de uma pessoa jurídica, mas não necessariamente. Então, o TDO pode deter pessoas jurídicas, mas a TDO em si não é uma pessoa jurídica. Perfeito. Segunda pergunta, como eu faço a remessa de recursos para a TDO? Pago algum imposto nessa remessa? Bom, então essa aí fica um pouco para mim. Essa remessa ela é uma remessa de câmbio, né? Esse ativo, tudo que a gente está falando aqui, nós estamos falando de ativos custodiados no exterior. Então existe um câmbio, então tem o IOF, né, que incide normalmente nesse câmbio, né? Mas é uma transferência de ativos como se fosse uma capitalização. Apesar de não ser uma empresa, ser um arranjo contratual, é como se fosse um aporte numa conta de investimentos. Então pense você, usuário pessoa física, né, que é o grande beneficiado dessa estrutura nova, que é como se você estivesse fazendo um aporte na sua conta de investimento no exterior. Só que ele vai passar pelo arranjo financeiro. Então, basicamente, é um imposto sobre operações financeiras, o IOF. Ok. Outra pergunta. Posso aumentar ou reduzir os valores enviados à TDO? Como fazer? Pago algum imposto? Bom, eu respondo parte eu quero ouvir também a sua resposta. Sendo mais direto, obviamente, sim, você pode sempre mandar mais dinheiro e aumentar o valor do seu TDO. Sempre esse valor vai estar, o valor novo, as aplicações novas vão estar explícitas, então você vai saber exatamente quanto que você está aplicando a qualquer momento o valor mercado, mas sempre se pode mandar mais e praticamente sempre se pode liquidar partes do token e trazer o dinheiro de volta. Obviamente a estrutura serve para ser utilizada e você vai sim, obviamente, poder utilizar. Qual é o tratamento? Bom, o tratamento americano, quando a gente está falando de pessoas estrangeiras, muitas vezes, dependendo do ativo, é case by case, mas muitas vezes é nulo de imposto. Para o brasileiro, eu acredito, trata isso como um ganho de capital na venda do token, correto? Esse é o tratamento de um resgate de uma aplicação financeira, que é o nosso DFA e o TDO. Então, o mesmo trecho da legislação que previu o tratamento com aplicação financeira, ele determina que se aplique o tratamento da liquidação de aplicação financeira, que é os 15% sobre o lucro auferido na sua realização. Então, parte do seu TDO sendo realizado, do seu DFA liquidado, você vai calcular quanto aquilo representa no valor inicial investido, apurar um ganho de capital e tributar 15%. Muito bem. A próxima pergunta. Os investimentos feitos e ativos adquiridos através da TDO têm que ser declarados no Brasil via declaração de imposto de renda à pessoa física ou CBE? E essa acho que até eu posso responder, mas o Sonilton responde. Essa é uma pergunta bem interessante, porque, na verdade,
apesar do tratamento fiscal ser de aplicação financeira, ele é um ativo. Ele não deixa de ser um ativo. Portanto, o que vai ser declarado para a Receita Federal é o ativo que você detém. Esse ativo ele representa ele tem um arranjo que representa uma aplicação financeira. Então, basicamente, o que você vai poder informar e deve informar tanto a Receita quanto o Banco Central, né, é o que você detém no exterior. Lembra muito que era uma offshore, né? Você informava as cotas, né, da offshore e o que estava ali atrás não necessariamente precisava ser reportado. Existia um balanço e um valor patrimonial daquele investimento. O ativo digital é a mesma coisa. Então, declara-se o token, né, ou o TDO, no nosso caso, e esse é o reporte. O evento de liquidação vai gerar uma necessidade de reportar um lucro, mas o ativo em si que é reportado é o TDO. Perfeito. Muito claro, senhor. Muito obrigado. No final do exercício fiscal, eu tenho que pagar imposto sobre a variação cambial dos valores remetidos, mantidos, declarados na TDO? Definitivamente não, porque a regra é a mesma, a regra da pessoa física. Isso tudo só vai ser levado à tributação quando houver a liquidação. Essa é a letra fria da lei e da instrução normativa, quando dá o tratamento de aplicação financeira, 15% no evento de realização desse lucro. Perfeito. Próxima pergunta. Quem é o responsável pela custódia e administração da TDO e como faço a gestão? Bom, perfeito. Como foi explicado, eu espero que a explicação tenha ficado clara sobre os DFAs. O DFA são contratos de custódia, ou contratos de trust, ou contratos de escrow. A forma que a St. Joseph tem há já mais de 10 anos trabalhado esse tipo de contrato é utilizando procuradores. Então, obviamente, a custódia vai estar dentro da St. Joseph Trust Company, mas cada cliente, em criar o seu DFA, vai poder nomear um diretor ou um administrador financeiro para poder fazer ou controlar as aplicações ou as petições. Muitas vezes vai ir através da nossa equipe, mas muitas vezes também não. A pessoa vai poder ter acesso direto ao banco e poder fazer as transações que seu apontado diretor quiser. Perfeito. Qual o custo financeiro para ter e manter uma TDO? Hoje em dia a gente está planejando que a TDO será cobrado como um Assets Under Management Fee, um AUM Fee anual, escalonado com base no valor do ativo sendo detido, né? Então, é difícil colocar um preço fácil nisso, existe muito trabalho de back-office para manter essas estruturas. Então, para facilitar, a gente está colocando um valor de Assets Under Management e um valor escalonado com base no tamanho do ativo. Maior ativo, menor o AUM Fee. Ok. Eu posso mudar o responsável pela custódia e administração da TDO? Como é o procedimento? Os arranjos financeiros que estão sendo redigidos dá direito, sim, ao constituidor a renomear as partes. E eu digo isso em boa fé. Não só se pode ser renomeado o diretor que está controlando a aplicação e o ativo, se pode nomear outra pessoa, mas também mesmo nós como custodiantes, se você quiser usar a custódia de outra pessoa, você pode sim renomear a custódia do ativo. Então sim, a resposta é direta a qualquer momento. Ok. Eu posso determinar a transferência da TDO, propriedade e gestão, a um terceiro em caso da minha falta? Haverá imposto ou burocracia sucessória? Vou falar da parte 1, deixo a parte 2 para o Sr. Newton. Parte 1, você pode nomear absolutamente, você pode já estar listado as pessoas que você queira que assumam direitos sobre esses ativos após sua morte, ou falecimento ou incapacidade. Lembrando que o TDO, como novo token, por sua base, tem o espírito de trust e nós somos uma instituição financeira fiduciária. Então, isso é o que a gente normalmente faz. Então, sim, você vai poder apontar alguém. Do lado americano, muitas vezes, quando a gente está falando de estruturas estrangeiras, né, como essa, normalmente vai ser, não tem imposto nos Estados Unidos, a não ser que tenha um ativo americano, mas, teoricamente, nem nesses casos, né, a gente sempre faz isso bem planejado. Então, do lado americano, a resposta é, provavelmente não vai ter um imposto sobre isso, mas eu gostaria que o Sr. Newton explicasse um pouco do lado brasileiro. Para o Brasil, nós estamos no momento exato de transição, né? Essa conversa, se ela acontecesse em 2022, né, minha resposta seria não, seria igual à resposta americana,
Mas com a reforma tributária mais recente aprovada no Brasil, existe hoje a previsão de tributação de heranças recebidas e mantidas no exterior, né? Tanto o beneficiário quanto o que está sucedendo. Então, nesse cenário, está previsto, está aberto o arcabouço para que os estados, que é quem tem competência para editar a legislação final, editem as leis complementares que vão permitir a cobrança desse imposto. Então, o TDO, no final do dia, ele vai ser tratado como um ativo qualquer no exterior, que vai passar no futuro próximo, eu não acredito que isso passe o ano de 2025, né? Vai passar no futuro próximo a ser tributado como uma herança recebida no exterior, que vai ter previsão legal. Hoje, há uma alíquota máxima de 8%, que precisa ser escalonada, também está na lei complementar, então você vai ter uma alíquota que vai variar aí entre 4% e 8%, uma alíquota progressiva. Provavelmente vai ser essa incidência que nós vamos ver sobre o TDO a partir do ano que vem. Perfeito. A TDO pode ser objeto de transferência a terceiros por meio de cessão, compra e venda ou doação? Em caso positivo, há algum custo adicional para essa troca de titularidade? Repete a pergunta, porque eu tenho uma tossida aí, desculpa. Sem problema. Estamos numa coisa que somos seres humanos, não tem problema nenhum. A TDO pode ser objeto de transferência a terceiros, por meio de cessão, compra e venda ou doação. A pergunta é uma pergunta, pode ser? E a segunda parte, se pode ser objeto de transferência a terceiros, há algum custo adicional para essa troca de titularidade? Eu vou responder então a primeira parte. Sim, é a resposta mais básica, é possível. Obviamente, o intuito aqui, no primeiro momento, não é criar um mercado público, então a gente não está criando um mercado desses ativos, mas é possível a transferência, da mesma forma que a transferência de qualquer ativo no final é possível dentro da lei, né? Não é algo que vai ser, vou listar ela no mercado, mas se você quer vender a casa que está sendo detida pelo DFA, obviamente o teu único rumo a tua única solução não vai ser liquidar o DFA ou liquidar o token, pegar a casa para depois vender. Você vai poder vender dessa forma, sim, mas cautelosamente, né? Tem que ter um pouco de controle e cuidado nessas vendas para não pisar nos pés dos órgãos que estão fazendo a regulação de criação de mercados de venda de ativos, né? Mas não, a resposta básica é sim, há jeitos de fazer essas vendas, não só liquidação, mas também outras formas. E vai ter algum custo adicional sobre a transferência? Não. Os custos da nossa... Quando a gente fala custos, nossos FIIs não vão haver nossos FIIs são pregados à gestão desse ativo. Talvez, não sei se eu digo algum FII técnico, se a gente tem que redigir um contrato ou fazer algo assim, mas não no DFA em si. Custos de governo, como custos de transferência de título, depende do ativo. É difícil, como advogado, colocar um blanket statement, né, uma palavra para a gente dizendo nunca se vai aplicar. Não, dependendo do ativo sendo transferido, como essa transferência está acontecendo, é possível sim que exista algum FII, algum imposto, algum, né, como os imóveis, documentary stamp tax, algo assim, pode ser que exista. Muito bem. Outra pergunta. O pessoal estava com bastante pergunta e é bom que vocês estão aqui, então são os dois arquitetos principais aí junto com o Dan, dessa Offshore 2.0, Offshore Digital, ou Tokenized Digital Offshore. Como será preenchido o formulário W8BNE? Será uma Foreign Corporation ou um Complex Trust? Dependendo de como você está estruturando o teu DFA, o DFA normal, que é uma estrutura de trust, e uma estrutura de trust tokenizado, ou vai ser considerado um complex trust, ou vai ser considerado um grantor trust. Então, existe essa opção também. Então, trick question, mas tem duas respostas para essa questão. O W8BNE pode ser um complex trust, ou pode ser um grantor trust também, que seria outra forma W8. Isso a nossa equipe faz, vocês não têm que se preocupar com isso, mas sim, seria um W8 como complex ou grantor trust. Na outra questão, no outro DFA, que é o DFA de custódia,
onde o ativo vai ser detido por uma empresa. Essa empresa, que é uma pessoa jurídica, obviamente, faria de foreign corporation ou foreign entity, né? Então, depende caso por caso, mas de qualquer forma, nossa equipe está pronta para preencher os W8s necessários. No caso anterior, até usei... O primeiro nome que surgiu foi Offshore 2.0. Inclusive, eu estava vinculado a isso. Mas Offshore 2.0 dá a ideia de que possa ter uma Offshore 3.0, uma Offshore 4.0, é que nem carro, né? Carro da nova geração. É TDO, Tokenized Digital Offshore, porque eu acho que é uma coisa única e com as mesmas características vai ser muito difícil de reproduzir esse tipo de instrumento, ou de possibilidade de investir, ou até, se você quiser, possibilidade de fazer tudo que vinha sendo feito por uma offshore tradicional. Outra pergunta. Em caso da TDO vinculada a um trust, o beneficiário será o investidor? É uma pergunta. Caso positivo, deverá declarar esse trust na sua declaração de imposto de renda à pessoa física? Deixa eu fazer a primeira parte, daí o Sonilton fala a segunda parte. Primeira parte, tradicionalmente sim. Então, na criação da estrutura tokenizada, você tem a liberdade de indicar beneficiários. Tradicionalmente, eu prefiro, e Salta a Cota é uma jurisdição maravilhosa para isso, usar a linguagem mais abrangente, dizendo, a linguagem de grupo, dizendo os beneficiários dessa estrutura são todos os membros da família da pessoa, do cliente, né, ou da mãe do cliente. Então, dá para você deixar uma categoria um pouco mais aberta, se você quiser, você não está limitado. Se você não indicar ninguém, eu preferi sim, obviamente, dá para ser a própria pessoa que constituiu, que vai ser o beneficiário. Normalmente, nesses casos, para aumentar também a privacidade de qualquer um que possa, eventualmente, ver ver o acordo em si, a gente coloca o account token number, né, o detentor desse account token. Esse primeiro nível de privacidade. Então, a resposta é possível, mas não é requerido que seja. Você está livre a declarar quem você quiser ou como você quiser organizar a sucessão e o benefício dessa estrutura. Em relação à legislação brasileira, tá, a gente tem que se contentar com o que a gente recebe. Para quem não tinha nada, o pouco é muito. A gente não conseguiu avançar tanto em relação aos trusts. Tá? Continua sendo um instituto complicado, com pouca regulamentação, mas o que se tem de certo é o seguinte: o trust para o Brasil ele é uma entidade transparente. Então, toda vez que você tiver um DFA que eventualmente represente um trust, o trust nunca é declarado, em nenhuma situação, nem com o DFA, nem sem DFA, porque essa é a regra para o trust. Ele é 100% look-through. Tá? Então, nesse caso, o trust é indiferente. Continua se declarando o DFA, tendo um trust ou não. E esse volta à palavra inicial dessa toda a nossa exposição, que é a característica do sigilo. O DFA ele funciona como uma espécie de blocker. Com o DFA na sua declaração, sendo aquele ativo digital encampado em um arranjo financeiro que está digitalizado, aquilo é o que você declara. Ele é um blocker. Um trust ele é indiferente. Se fizesse alguma diferença na frente ou atrás, ele seria transparente. Muito obrigado. A última pergunta. O investidor terá poderes para realizar transações diretas ou as operações serão feitas por algum agente intermediário? No caso da Tokenized Digital Offshore, TDO. Minha resposta vai replicar um pouco das últimas respostas. Depende. Depende em como a gente estruturou. Como eu falei antes, na criação de um TDO, você vai poder apontar um diretor ou um assessor financeiro para representar você. Nos casos onde esse assessor financeiro está diretamente em contato com a instituição financeira detendo as aplicações, ele vai poder entrar diretamente e fazer as mudanças necessárias. Mas isso não limita a outra possibilidade, que é, hoje a St. Joseph tem mesa de trading no Uruguai, mesa de trading em Miami e uma mesa de tesouraria em Salta Cota. A nossa equipe está pronta para fazer esse trabalho de intermediação e o nosso turnaround time é altamente eficiente, né? Então, dentro de 24 horas, a gente está colocando as ordens e transmitindo tudo. Então, escolha do cliente se vai ter um intermediário dele ou se quiser usar a própria estrutura nossa para ser intermediário com as instituições financeiras, estamos felizes em fazer isso também.
Bom, agora eu gostaria de deixar o espaço aberto para algum comentário final de vocês. Eu tenho certeza que a gente está diante de um produto novo, revolucionário, que é um passo no avanço tecnológico, que inclui tecnologia blockchain, que inclui uma companhia de trust americana incorporada no estado de South Dakota, supervisada, auditada, inclusive, como você bem colocou, nesse momento estamos num processo de auditoria lá em Dakota do Sul. Então, eu diria para vocês, eu tenho certeza que é uma coisa nova, é um produto novo, interessante, que a gente está colocando no mercado. Mas, mais do que minha certeza, eu gostaria a certeza também dos arquitetos do produto, pena que o Dan não está aqui conosco hoje, mas eu acho que a gente conseguiu criar algo novo e revolucionário. Vocês têm essa mesma ideia? Querem colocar algum outro comentário? Ok, primeiro vou eu. Eu posso ir e eu vou dizer que o que eu acho que é o mais relevante de tudo isso. Tá? É uma inovação tecnológica, é um produto complexo, é um produto que exige uma interação entre estrutura jurídica e estrutura de tecnologia, é algo revolucionário, mas o mais importante é o seguinte, e isso eu acho que é o que tinha que ficar claro hoje aqui, Emílio. A gente, quando fala de offshore, né, de investimento no exterior, tal, sempre existiu uma certa névoa, uma certa capa, né, uma certa desconfiança, principalmente das autoridades fiscais brasileiras, né, pouco acostumadas com esse tipo de estrutura, e aquilo ali sempre gerou um certo receio. A TDO, ela tem o diferencial que ela nasce dentro da letra fria da lei. Ela existe porque a lei veio prevendo, e ela existe como ela é porque a Receita Federal deu o tratamento. O papel da St. Joseph, que foi o diferencial, foi conseguir encaixar isso com a necessidade dos clientes, a tecnologia disponível, criar a tecnologia disponível e juntar tudo isso com uma coisa que só a St. Joseph tem e que realmente faz a diferença, que é a licença da companhia de trust, que legitima todo esse processo. Então, eu tenho um arcabouço legislativo favorável no Brasil, eu tenho regulamentação clara, eu tenho estrutura jurídica robusta, tenho tecnologia e eu tenho uma licença outorgada pela Divisão de Bancos de South Dakota na legislação mais protetiva de trusts do mundo, no país mais respeitado do mundo. Realmente é um produto único e diferenciado. St. Joseph está de parabéns. Eu só posso agradecer de estar fazendo parte desse processo, a você, ao João Pedro, todos os nossos colegas, né? E dizer aos clientes que eu perderia alguns minutos para ouvir com mais detalhes o que esse produto pode trazer de bom para a sua vida, investidor brasileiro que tem interesses financeiros no exterior. Muito obrigado, Sr. Nilton. Muito bem, eu quero agradecer e dizer para vocês que sinto muito orgulho de ser CEO desse grupo, que tem profissionais do gabarito do Sr. Nilton, do João Pedro, do Dan, de todos os nossos advogados. É um grupo forte, unido e parabéns. Acho que a gente conseguiu dar um passo muito grande e, como muito bem foi ressaltado pelo Sr. Nilton, dentro da lei, dentro da letra fria da lei, a gente está oferecendo uma solução para todas aquelas pessoas que passaram ao longo dos anos incorporando offshore, que querem manter a capacidade de diferimento, que querem manter sigilo, privacidade e ausência de burocracia na parte sucessória e no pagamento do imposto na sucessão. Então, achamos um produto extraordinário, de acordo com a lei, que permite tudo isso. Parabéns, eu sinto orgulho de fazer parte dessa grande família. Muito obrigado a todos vocês e convidamos, vamos fazer mais podcasts. Até o próximo. Forte abraço.